No próximo capítulo da novela Quando Me Apaixono, Jerônimo faz sua grande volta triunfal, com uma vingança chocante contra Augusto e os capangas. 2 detalhes em Jerônimo vão surpreender a todos. Antes disso, Renata encontrará uma pista impressionante de como o fazendeiro conseguiu sobreviver após ser lançado de um penhasco pelo Augusto. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Isso acontece logo depois, quando Renata fala ao padre que ela vai agora mesmo falar com a Marina, pois ela esteve com o Jerônimo antes dela se vir embora para a capital. Ela pode lembrar de mais alguma coisa importante para que eles possam começar as buscas pelo Jerônimo. Depois, já mais tarde, Regina fala para Inês que ela desconfia da Roberta cada dia mais, pois Roberta parece estar fingindo e que não consegue mais disfarçar o quanto ela odeia Renata e a todos da família. Regina ainda diz que ela se sente culpada por desconfiar da sua própria filha, mas que isso está cada dia mais claro. Inês fala que até que um dia Regina abriu os olhos, pois todos ali já sabem que Roberta não presta, pois é a mentirosa maldosa e odeia a todos, principalmente a Regina, Renata e o Gonçalo, e que Roberta seria capaz de matar todos ali a facadas. Regina, muito boba, ficará horrorizada com tudo que a Inês está falando. Mas Inês fala que Regina pode fingir não acreditar, mas que essa bruxa do mal é a Roberta, uma marginal igual a Josefina. Regina ficará confusa e fala que Roberta é sua filha. Mas Inês pergunta a Regina como que Roberta pode ser filha dela, se Regina nem sequer foi fazer um exame de DNA com a Roberta, muito menos com a Renata, e acreditou nas provas entregues pela Josefina e pergunta se a Josefina é confiável e questiona se Regina e Josefina são melhores amigas, para que Regina possa ter assim confiado nela de olhos fechados. Nesse momento, Gonçalo vai chegar e cumprimenta as duas. Ele percebe o quanto Regina está nervosa. A mulher fala ao Gonçalo que ela está se corroendo de dúvidas para saber qual daquelas meninas que é a Renata e qual que é a Roberta. O homem confirma que Renata é a mais doce e amável e Roberta é a mais cruel. Regina revela que a Josefina, quando estava extorquindo ela, mandou fotos da Renata mentindo que era a Roberta. Enquanto isso, nesse momento na empresa, a marginal da Roberta fala com a Josefina e nem sonha que o velho amante dela está ali escondido ouvindo a conversa das duas. Roberta fala que o amante dela velho e idiota ficará sem cuecas, pois ela vai tirar toda a fortuna que ele tem e depois vai matar ele e vai enterrar ele no quintal da empresa mesmo. Ela promete a Josefina que as duas serão mais ricas ainda. O homem ficará horrorizado em saber que Roberta chama a Josefina de mãe e que ainda é aliada marginal e que estão planejando agora de matar e roubar ele. Muito burro, ele vai chegar então na sala e enfrenta a Roberta e pergunta se ela não sente nada por ele, pois tudo não passou de interesse da parte dela. A bandida ficará com a cara no chão e não pode falar nada. Já Gonçalo não entende porque a Josefina confundiu a Regina, sendo que ele sabe bem ali quem é Renata e quem é Roberta nas fotos. Nesse momento, Inês revela então aos dois a verdade e chama eles de bobos, que Regina ao menos deveria ter realizado um exame de DNA com a Roberta e com a Renata, mas que Regina confiou cegamente na bandida da Josefina. Gonçalo se dá de conta que isso é verdade. Inês fala que a fortuna milionária que o falecido Roberto deixou para a filha dele com Regina é muito dinheiro e por isso Josefina e Roberta se aliaram para que Roberto se passasse pela filha roubada de Regina. Gonçalo quase vai se engasgar nesse momento. E Regina pergunta como assim? Por que Inês está falando isso? A mulher fala da semelhança da Renata com a Regina, que se parecem gêmeas, e da semelhança da Roberta com a feia da Josefina.
Será nesse momento que Inês vai deixar a Regina e Gonçalo paralisados ao contar que ela, Isidro e o padre Antônio têm certeza de que a Renata é a filha roubada de Regina e não a Roberta. E que eles têm a certeza de que Roberta e Josefina estão enganando a Regina na maior cara de pau. O problema é que nesse momento a bandida da Roberta vai chegar e vai deixar todos em choque. Inês se vai embora e Regina e Gonçalo vão disfarçar tudo que terminaram de saber. A Marginal conta ao Gonçalo que ela e o velho investidor vão viajar a negócios e que ela vai aprender muito sobre a empresa com o Germano. Gonçalo fala a Roberta que isso não existe. Ela viajar para uma cidade romântica com o velho senhor, que é colega de trabalho dela e não é esposo dela, e pergunta se a bandida quer se oferecer para o velho. A Marginal ficará completamente paralisada e não vai responder nada ao Gonçalo. Regina fala que Renata sim é uma moça muito boa e verdadeira, que não se mete com homens comprometidos. Nesse momento, Renata vai chegar e será bem tratada por Regina e por Gonçalo. E Roberta ficará ali furiosa, pois todos gostam da irmã dela. Já dela todos odeiam. Renata fala o quanto ela sofre em saber que não tem nenhuma notícia do seu marido, mas que ela vai encontrar ele custe o que custar. Enquanto isso, Isidro vai falar com seu amigo. Ele fala pro homem que ele precisa de muita pressa e que pediu para que ele comparasse as digitais da Roberta com as digitais da filhinha roubada de Regina, mas que ele precisa para hoje então essa resposta. O homem fala ao amigo que ele se adiantou e que ele já comparou as digitais e que ficou provado que não são as mesmas digitais. E Isidro ficará chocado então e questiona como assim? Então quer dizer que as digitais da Roberta e da filha da Regina não são as mesmas. O homem fala para o Isidro que não e que provavelmente houve algum engano, já que as digitais não mudam jamais. Isidro fala que eles já sabiam disso e que ele só queria ter a certeza de que a Roberta está enganando a Regina se passando pela filha dela. O homem fala que isso dá cadeia e que Roberta puxará 50 anos de prisão. Isidro fala que é isso que Roberta merece ser presa, por ter enganado a Regina e ter roubado o lugar da Renata se passando pela filha roubada de Regina, só para ficar com a fortuna milionária deixada pelo pai da Renata. Enquanto isso, Renata fala com seu bebê e sofre muito. Ela fala o quanto ela foi negligente, pois ela foi capaz de levar o seu ex-namorado, seu ex-noivo Augusto, para casa dela. E lá ela deu oportunidade ao Augusto de sumir com o Jerônimo para sempre. E que Marina está certa, pois Augusto gosta dela e faria de tudo para ver Jerônimo morto. A mocinha vai se culpar agora por seu esposo estar sumido, pois foi quem colocou Augusto dentro da casa dela com o Jerônimo. E agora só, o que está acontecendo? Ele foi raptado e poderá até estar morto. Renata faz uma promessa para ela mesma e para o seu filho, que se Jerônimo aparecer, ela nunca mais vai se meter com Augusto, e nunca mais andará com Augusto e com Jerônimo ao mesmo tempo, pois ela sabe que é casada e que Augusto deve então procurar outra mulher solteira e não ela que já é casada e vai ter um filho com Jerônimo. Mas o que ela não imaginava é que nesse momento, Augusto fosse ligar para ela na maior cara de pau. O Marginal pergunta como que está a Renata. Ela então vai se controlar, não fala nada, de que Marina contou que ele é o suspeito de querer ver Jerônimo morto. A mocinha fala para ele que está melhor, mas questiona que ele não pode ficar assim ligando para ela já que ela é casada, e os dois são ex um do outro, e que não faz sentido os dois seguirem assim amigos, já que ele e Jerônimo sempre se odiaram, e que não faz sentido ela ser amiga do Augusto. Ele lembra a Renata que Jerônimo fugiu com a Marina e que abandonou ela grávida e que o fazendeiro não presta e se oferece mais uma vez para se casar com a Renata e dar então uma família para esse bebê que ela está esperando e garante que ele será um bom pai para esse filho que ela está esperando. Renata vai ficar furiosa, porém consegue se controlar. Ela fala para o Marginal que agora foi a última hora que ela falou com ele, que nunca mais eles vão se falar,
pois isso não faz sentido, e questiona ele se ele seria capaz de matar o Jerônimo para ficar com ela. O bandido ficará paralisado e não consegue falar nada. Depois ele vai desconfiar que a mocinha sabe de alguma coisa, e Renata manda ele esquecer dela para sempre. Já mais tarde, Renata vai estar na sala com a Adriana e a Selena vai chegar. Porém, nesse momento também vai chegar a marginal da Roberta. A marginal pergunta a Selena o que ela faz ali, pois ela não é amiga da Renata, muito menos da Adriana, e sim, era sua amiga. Selena fala que é amiga sim da Renata de quem ela quiser, mas que ela não é amiga da Roberta, pois ela se equivocou um dia em confiar na Roberta, sendo que a marginal é a pior bruxa da cidade, uma mulher mesquinha, maldosa, uma marginal, que só falta matar a pessoa a sangue frio, se é que não mata, pois ela é igual a mãe dela, a Josefina. A marginal vai disfarçar então e pergunta para Selena se ela está ali, para trazer então o convite do casamento dela, pois ela sabe que a ex-amiga vai se casar, pois está noiva. Porém, a moça fala que não está ali para isso não, e que ela está ali para se vingar da bandida da pior forma, e para abrir os olhos da Renata de uma vez por todas. Selena revela a Renata que Roberta é uma marginal e que é a pior inimiga da Renata, pois seria capaz de matar Renata, Regina e Gonçalo, pois odeia toda a família, principalmente a Renata, pois Roberta morre de inveja da Renata. A bandida ficará furiosa e manda então a ex-amiga calar a boca agora mesmo. Mas Selena vai contar tudo, que Roberta sempre planejou fazer mal para Renata pelas costas, mas que Renata nunca quis ver isso, mesmo todos alertando ela. Renata sempre viu a Roberta como sua irmã. Renata ficará ali com uma cara de bobo olhando para as duas, e Selena revela que Roberta sempre se meteu com todos os namorados da Renata e com todos os homens que Renata se metia e era o noivo dela, pois Roberta sempre teve muita inveja da Renata, e é claro, ela sempre se meteu com todos os homens que não prestavam, já que o único homem lá que amava realmente a Renata era o Jerônimo, e com esse, Roberta não conseguiu tirar nada. Mas também garante que foi por pouco, Roberta não pegou também o Jerônimo. Renata ficará furiosa em ouvir tudo isso, e olha com uma cara de raiva para Roberta. Mas nesse momento vai vir então o pior. Selena vai revelar que a bandida da Roberta é amante do marginal do Augusto, e que desde quando Augusto era noivo da Renata, os dois já eram amantes e que até hoje são, e que Renata é muito boba mesmo em acreditar no Augusto e na Roberta, se os dois sempre estiveram juntos, unidos para separar Renata do Jerônimo assim. Augusto poderia ficar com o caminho livre para ficar com a Renata, como agora está acontecendo. Furiosa, Roberta partirá para cima da Selena, mas vai acabar levando a pior surra. Selena vai encher a cara da bandida a tapas e vai arrancar também os cabelos dela. Roberta vai gritar por socorro, porém Selena dará um soco na cara da marginal e vai arrancar um dente da Roberta. Renata também ficará furiosa e pegará então a irmã pelos cabelos e fala que ela nunca mais vai enganar a todos como ela sempre fez. Roberta consegue fugir das mãos das duas, e ali ficará Renata completamente chocada com tudo que acabou de saber. Selena fala que a sua vingança está feita, pois Roberta sempre lhe fez muito mal e usou ela, e agora passou dessa, se fingindo ser filha da Regina, mas que agora a verdade veio à tona, pois ela sabia de muita coisa e não poderia ficar com ela guardado para sempre. Renata ficará paralisada e pergunta como assim, Selena, que ela está passando pela filha da Regina. Selena vai contar mais uma coisa, que a Renata é filha da Regina e não a Roberta, pois Roberta apenas quer a fortuna milionária deixado pelo pai da Renata. Adriana fala para Renata que ela não está nem um pouquinho surpresa, já que Roberta nunca disfarçou que sempre odiou a Renata e toda a família, e que só Renata não queria ver isso. Nesse momento, a Regina vai chegar e percebe que Renata está completamente furiosa e questiona por que ela está assim tão nervosa.
Renata revela que ela acaba de saber que Roberto e Augusto são marido e mulher de muito tempo e que eles foram enganados. Regina ficará completamente paralisada e fala que não sabe mais o que ela vai descobrir, pois a cada dia que se passa ela descobre o novo golpe da Roberta. Regina manda então Renata se acalmar, pois ela está grávida. Mas a mocinha fala que não pode ficar calma, pois olha só, eles colocaram a Roberta no meio da família deles, mesmo sabendo que ela não prestava, mas confiaram que ela havia mudado. Depois Regina e Gonçalo falam que Roberta é uma traidora que está por detrás do sumiço com o Jerônimo, pois bem que Marina contou que Roberta e Augusto não prestam, que queriam ver sim Renata longe do Jerônimo assim. Augusto poderia ficar com caminho livre para ficar com a Renata, e Roberta conseguiria se vingar da irmã que ela tanto odeia. Adriana fala que isso aí é porque a Roberta puxou a mãe dela, a Josefina, e Renata puxou a mãe dela, a Regina, pois está na cara. Tudo que Selena falou é verdade. Regina ficará nervosa e fala que também estava desconfiada disso e que o melhor será ela e Renata realizar um exame de DNA, pois ela tem a certeza de que foi enganada pela Josefina. Renata, furiosa e louca da vida, fala para Regina que não sabe quem é mais boba, se é ela ou se é a Regina, pois as duas acreditaram nas mentiras da Roberta e da Josefina, e que Regina foi realmente muito boba em acreditar nas provas em que a Josefina entregou para ela mentindo que Roberta era filha da Regina. A Adriana fala, é só Renata se olhar no espelho e também a Regina, pois as duas são iguaizinhas, se parecem gêmeas. E que Regina foi realmente muito enganada pela Josefina e pela Roberta. Renata fala que realmente falta um parafuso nela e na Regina, e que as duas mãe e filha são parecidas, até tem esse pequeno problema. Gonçalo fala para Renata então ficar calma, pois tudo vai se resolver, pois acabou agora para Roberta, e que eles nunca mais serão enganados pela bandida e que hoje mesmo Renata vai com a Regina no laboratório para realizar um novo exame de DNA que na verdade nunca fizeram. E enquanto isso, Carlos e Lázaro vão encontrar o Jerônimo. Eles vão descobrir que Jerônimo está bem vivo e que Augusto tentou matar ele. Jerônimo vai estar deitado na cama muito mal, porém está já se recuperando. A mulher conta que ela encontrou o homem caído no chão e que ela viu que o carro do Augusto parou em cima de um penhasco e jogaram o Jerônimo de cima, para que o fazendeiro pudesse morrer na mesma hora, mas que por sorte ela estava no local e salvou ele. Carlos ficará paralisado em ver seu amigo ali diante dele, e Lázaro fala que ele sabia que o seu patrão ia sobreviver, pois ele é muito forte. Nesse momento, Jerônimo começa a chamar pela Renata e fala que ele por pouco morreu, mas que está vivo por ela e para se vingar do Augusto. Ele revela que Augusto planejou tudo isso junto com o Saul, para que ele jamais se casasse com a Renata e que ele estando morto, Augusto queria se casar com a Renata, pois sabe que ela vive se oferecendo para ele. Já Renata fala para Regina que realmente elas vão agora mesmo no laboratório para fazer um exame de DNA e que se ela descobrir que ela é filha da Regina, ela mesma pegará a Roberta com as próprias mãos e dará cabo da sem-vergonha. Mas Regina manda ela então se acalmar, pois ela está grávida e que o bebê dela precisa de paz e que Renata vive todo dia se incomodando e que isso não faz bem para ela, muito menos para o bebê. A Adriana fala para Renata que agora o que importa é que ela e a Regina façam um exame de DNA e que Renata deve sim ficar calma e que Jerônimo vai ser encontrado cedo ou tarde e que as coisas vão sim agora ir para o seu lugar. Mas o que ninguém imaginava é que nesse momento Carlos ia ligar para Renata e daria para a mocinha uma notícia incrível. Renata ficará sabendo que encontraram o Jerônimo e que ele está bem vivo, chamando por ela. Todos ficarão completamente paralisados em saber que Jerônimo está bem vivo e que por pouco não morreu nas mãos do Augusto. Carlos fala para Renata que agora mesmo ele passará então o telefone para o Jerônimo, pois o fazendeiro quer muito falar com a esposa. Ela vai se emocionar e começar a chorar, e fala ao Jerônimo que ela está muito feliz em saber que ele está vivo. Ele ficará sabendo que será pai também do filho que Renata espera,
Ele vai se emocionar e fala que parece que está sonhando. A mocinha chora e fala que pensou que ele havia deixado ela para ficar com a Marina, mas que agora ela percebe o mal que Augusto fez para planejar que ela se separasse do Jerônimo para sempre. E mais uma vez, como sempre, o fazendeiro vai alertar Renata e fala que dessa vez ela deve ouvir ele e que ela nunca mais deve ser amiguinha do Augusto, muito menos falar com ele, pois tudo que Augusto quer é ficar com a Renata. Ou se ela não quiser ficar com Augusto, Augusto vai matar ela e também o bebê que ela espera, pois ele é um marginal e tentou matar ele. Renata revela que agora sim tudo mudou, pois a ficha dela caiu e ela descobriu que Augusto é um marginal, esse bandido que Jerônimo sempre falou para ela e que ela nunca acreditou, mas que agora ela teve que pagar o preço e descobriu da pior forma, que ele realmente é um bandido. Renata, emocionada, vai chorar e muito e vai comemorar com todos que Jerônimo está bem vivo. Carlos fala para a mocinha que agora mesmo ele vai levar o Jerônimo para a fazenda e que Renata poderá sair para lá agora mesmo encontrar o esposo dela, que está só chamando por ela. Eles vão se abraçar muito emocionados e Regina fala que ela sabia que jamais Renata seria abandonada pelo Jerônimo, já que ele é apaixonado por ela. Todos ficarão felizes da vida em saber que Jerônimo voltou e agora será para sempre. Adriana fala para mim que pelo menos agora Renata aprendeu que ela não deve mais andar com Augusto, na verdade com nenhum ex-marido dela ou namorado dela, já que ela é casada com o Jerônimo, ele está vivo e agora Renata deve aproveitar essa oportunidade que Deus deu para ela. Mas o que ninguém imaginava é que nesse momento Roberto ia ligar para o Augusto e ia contar tudo o que está acontecendo. Ele ficará sabendo que todos ali já sabem, principalmente a Renata, que foi Augusto quem mandou matar o Jerônimo, para que o caminho ficasse livre para ele se casar com a Renata. O bandido ficará furioso e pergunta como que isso foi acontecer. Roberta revela que foi a Marina que abriu os olhos da Renata e de todos, revelando que Augusto não presta e que um dia quis se aliar a Marina para separar o Jerônimo da Renata, já que Augusto é apaixonado louco pela Renata. O marginal ficará furioso e fala que a próxima vítima será a Marina, por ter abrido a boca. Roberta avisa ele que agora mesmo Renata vai para a fazenda à procura do Jerônimo, pois encontraram ele. Augusto ficará louco da vida e fala como que isso foi acontecer, como que os planos dele deram bem errado. Roberta fala que acabou para Augusto agora mesmo, mas que Renata está indo para a fazenda, pois Jerônimo está bem vivo. Porém, ele fala que isso não vai acontecer e que Renata será dele, custe o que custar, e que ele vai agora mesmo roubar a mocinha. Renata liga para Marina então e fala para ela que Jerônimo foi encontrado com vida e que ele está se recuperando, pois realmente foi Augusto que quis matar o Jerônimo, para que o caminho ficasse livre, e Augusto queria se casar com ela. Marina vai se emocionar e fala que sabia que o pai dos seus filhos não poderia morrer, pois deve conhecer os filhos que ela vai ter e também o bebê da Renata. As duas vão se emocionar, pois agora sabem que Jerônimo está bem vivo e poderá criar os filhos que elas vão ter. Renata conta que agora mesmo está indo para a fazenda para cuidar do marido dela. Jerônimo, que está todo machucado, fala então para o Carlos e para o Lázaro que ele vai voltar e que ele está com muita sede de vingança e que ele mesmo dará cabo da vida do Augusto, pois o que ele fez para ele e para Renata, isso aí não tem perdão, e que ele vai matar o Augusto e será hoje mesmo, para que nunca mais Augusto mexa com ele, muito menos com a Renata. Mas Lázaro e Carlos falam que Jerônimo deve se acalmar, pois ele não consegue nem ficar em pé e quer matar o Augusto, e que vai acabar é ele morrendo, isso sim. É que Augusto está preparado para matar ele ou a Renata, ou quem se meter no caminho dele. Jerônimo vai perguntar para o Carlos por que a Renata não está na fazenda e está na capital. Carlos e Lázaro então vão contar o que aconteceu, e que tudo não passou da armação do Augusto com o Saul, para enganar a Renata e fazer a mocinha pensar que Jerônimo e Marina tinham fugido juntos. Assim, Renata se foi embora para a capital e que Augusto se ofereceu para se casar com a Renata e criar o bebê que ela vai ter do Jerônimo. Mas que a mocinha uma vez na vida tomou a decisão certa e rejeitou Augusto, dizendo
que ela nunca se casara com ele, já que ela é apaixonada pelo Jerônimo e acreditava que ele ia um dia aparecer de atrás dela. Augusto vai estar então num barco, e aí ele vai ligar então para os seus capangas e dará ordens para sequestrar a Renata, que estará chegando na Fazenda Bonita, e pede que leve a mocinha então até o barco onde ele está, pois ali será a casa da Renata e dele por um bom tempo, pois eles vão viajar o mundo de barco, e assim Renata vai se casar com ele obrigada mesmo, já que ela não quis por bem, então vai se casar por mal. Nesse momento, no meio do caminho, Renata está indo para a fazenda e vai ligar para o Jerônimo e consegue falar com o esposo dela mais uma vez. Ela fala que está feliz da vida e que em poucos minutos ela vai estar perto do Jerônimo. Ele fala que Renata foi muito boba mesmo em acreditar que ele havia fugido com a Marina, sendo que ele é esposo dela e de Marina. Ele não é nada, apenas foi um caso passageiro que ele teve. Mas a mocinha fala que como o Jerônimo é mentiroso e mentiu para ele muitas vezes e que sempre vivia correndo de atrás da Marina, ela chegou a acreditar nisso, já que ele nem queria que Marina se casasse com o Saul ou que se fosse embora, e que ele deixou bem claro que queria ter a Renata e a Marina ao mesmo tempo, e por isso sim ela acreditou que ele havia fugido com a ex dele. Mas nesse momento o pior vai acontecer. Os bandidos capangas do Augusto vão chegar e vão então parar o carro onde está Renata. A mocinha será sequestrada e vão dopar ela e colocarão Renata para dormir. Ela será levada sequestrada, enquanto o motorista será então atingido. Adriana, que está ali, ficará completamente paralisada e começará a gritar por socorro, enquanto os bandidos ficarão ali, dando tiros para cima, e Renata será então levada para o Augusto. No telefone, o fazendeiro ficará nervoso e preocupado, pois percebeu que alguma coisa aconteceu com a Renata e que ele ouviu barulhos de tiros. Já à noite, Roberta vai falar com Augusto. O bandido vai ligar então para Roberta e avisa que ele está com a Renata e que agora nunca mais a família vai ver a Renata e que ele vai sumir com ela do mapa. Ele conta que está indo embora para o estrangeiro com a Renata e que ela agora terá outro nome, e que Roberta nunca mais terá que se preocupar com a Renata. A bandida ficará paralisada, pois ao mesmo tempo ela queria ver a irmã morta, mas teme, pois no fundo ela gosta um pouquinho da Renata, pois é sua irmã. Ela pede para Augusto que não mate a Renata, mas que pelo menos deixe ela viva sofrendo. Augusto se questiona que amor é esse que Roberta sente pela irmã dela, se no fundo só quer o mal da Renata. Enquanto isso, os capangas do Augusto então vão chegar com a Renata desmaiada e vão colocar a mocinha ali no quarto. Ela está com as mãos amarradas e também com a boca. Renata agora é refém do Augusto, e o bandido fala para Roberta que acabou de chegar a Renata e que ele vai agora ficar com a mocinha e que a partir de hoje Renata será sua esposa. Roberta lembra a ele que Renata está grávida do Jerônimo e ele fala que sim, que ele sabe disso, mas que esse bebê que Renata espera agora será filho dele. Enquanto isso, na fazenda, Regina vai cuidar do Jerônimo e fala que ele está muito feio. Ele fala que por pouco ele não morreu, pois Augusto quis matar ele a sangue frio, para que Augusto pudesse casar com a Renata. Regina fala que agora sim ela sabe que Renata é sua filha, mas que tem que assumir que Renata agiu muito mal, pois Augusto era o ex dela, e que Renata queria ficar com dois homens ao mesmo tempo, com Augusto e com o Jerônimo, pois sempre ficava para cima e para baixo com Augusto, e passava mais tempo com ele do que com o Jerônimo. E que até o Jerônimo foi muito bom em permitir que Renata ficasse sendo amiguinha do Augusto, e que por sinal Renata trouxe Augusto para casa deles, para conviver Augusto e Jerônimo ao mesmo tempo. E olha só o que aconteceu. Augusto sequestrou o Jerônimo e quase matou ele. O fazendeiro fala que isso agora mudou, pois Renata não será mais amiguinha dos ex dela, ou ela deve escolher entre ele ou outro homem. Mas que agora, pelo jeito, ela aprendeu com essa lição, pois por pouco ela não ficou viúva e grávida. Depois Regina vai tratar então os ferimentos do fazendeiro e fala que ela sabia, que Jerônimo sabia, que ele estava desconfiado que Renata era a filha dela. Mas ele fala que não contou nada nunca, pois precisava ao menos de uma certeza, já que Regina
sempre acreditou cegamente na Josefina e na Roberta, e que não importa o que eles falassem, Regina confiava muito na Josefina, e que, por sinal, ele pergunta para Regina se ela sempre foi muito amiga da Josefina para confiar nela assim de olhos fechados. Enquanto isso, Renata está desmaiada e vai se acordar. Ela vai então se acordar e vai perceber que está com Augusto na cama. Ela questiona o que ele está fazendo com ela. O marginal fala que é isso mesmo que ela está pensando e alerta que agora ela deve ficar pianinho, pois ali será a casa dela e dele por muito tempo. E avisa que eles deram a volta ao mundo e que Renata e ele são marido e mulher a partir de agora. Renata ficará completamente furiosa e fala que nunca será a mulher do Augusto e que agora mesmo ela vai-se embora. Porém, ele pegará a mocinha pelos cabelos e fala que ou ela ficará com ele por bem ou por mal.